Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. E acho que a educação, né, a boa educação, né, a educação de qualidade, ela te permite fazer escolhas. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles dos alunos das escolas públicas nas universidades. Porque as políticas educacionais também elas estão muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes. Mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Meu nome é Naércio Menezes Filho, eu sou professor titular da Cátedra Ruth Cardoso aqui do INSPER e professor associado da FEA-USP. Meu nome é Márcia Lima, eu sou socióloga, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em Sociologia do mesmo departamento e sou pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. O Brasil é um país extremamente desigual em todos os sentidos. A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso à infraestrutura, saneamento. Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que aqui a desigualdade é extrema. Então você tem uma parcela pequena da população, no topo da distribuição, que vive em condições do primeiro mundo. Com tudo de alta qualidade, educação de alta qualidade, saúde de alta qualidade, renda muito alta, igual a que se ganha em qualquer país do mundo, ao passo que a grande maioria da população vive numa situação de pobreza, basicamente, né? 50% da população mais pobre ganha muito menos do que os 50% mais pobre de países da Europa, da OCDE, ao passo que os mais ricos ganham a mesma coisa. Então, isso mostra que o Brasil é extremamente desigual. Poucos países têm uma desigualdade tão grande. Então, isso permeia toda a nossa vida, na verdade. Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação, logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai, mãe, morando numa região boa, os mais ricos, os pobres não têm. Então, desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas, com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão. Bem, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta é entender, né, o conceito da desigualdade, né? A primeira coisa é entender de que desigualdade nós estamos falando quando a gente está falando de desigualdade no contexto educacional. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos, né? E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensado como o elemento que deveria
equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. Mas, por exemplo, os professores, quando eles vão dar aula, eles fazem um concurso, eles até começam nas escolas de periferia. Mas à medida que eles vão progredindo na carreira, eles vêm para as regiões mais de classe média, tal, que é onde eles moram, basicamente, né? Então, os alunos negros da periferia, eles acabam também ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. Seria interessante, por exemplo, você dar um bônus salarial para os professores que queiram dar aulas nessas regiões mais de periferia, nas regiões mais pobres. O salário desses professores deveria ser bem maior do que o salário dos professores que dão aula em bairros mais nobres da cidade. Isso em todo o Brasil, né? Não em São Paulo especificamente. Porque aí, por exemplo, se um professor ganhasse R$4.000 se desse aula na periferia e R$2.000 se desse aula no centro, claramente os professores mais qualificados vão querer ir para a periferia para dar aula para os alunos mais pobres. E isso ajudaria a reduzir a desigualdade, por exemplo. Mas por que não ocorre? Porque nem os professores querem isso, porque os professores querem, à medida que progridem na carreira, ir trabalhar mais perto de onde moram, por exemplo. Então, não é fácil reduzir a desigualdade. A desigualdade só está aí, no Brasil como um todo e nas escolas, porque as pessoas estão satisfeitas com a desigualdade, eu acho. Já que a educação se tornou um espaço de reprodução e de produção de desigualdades, sim, há muitos grupos vulneráveis na educação. A gente pode começar pensando na questão do território, né? Então, moradores de periferia, né, se tornam um grupo vulnerável na educação. Negros, meninos negros especialmente, quando você faz a interface gênero e raça, né, ela tem uma especificidade de vulnerabilidade. Mas também, se você olha a educação, a depender do nível da educação, né, as meninas negras também são vulneráveis, as mulheres em geral podem ser vulneráveis. Acho que a educação ela tem um viés sexista muito forte, né? Isso reflete no aprendizado, na maneira como você ensina, né? Há muitos preconceitos em relação, né? As meninas são boas na leitura, os meninos são bons na matemática, né? Os negros não são bons em nada porque os negros são burros, né? Os meninos são distraídos ou não são... Então, a gente reproduz muito estereótipo na educação, né? Então, a gente tem, sim, grupos muito vulneráveis que têm a ver com as características individuais, né? Com esses estereótipos que a gente reproduz, mas também tem a ver com as condições sociais, com as condições da família, com a questão da violência no espaço doméstico, com o capital cultural dos pais. Então, tem muitas questões que levam essa ideia de grupos vulneráveis na educação. Então, o Estado tem que intervir desde a primeira infância, cuidando desde a gestação, olhando para os primeiros 1000 dias de vida, que é onde se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças, estimulando a interação entre mãe e filho, porque muitas vezes as mães não têm uma instrução suficiente para saber a necessidade de conversar com a criança mesmo nos primeiros dias após o parto. Ler para as crianças, investir basicamente nas crianças. Isso, como não é feito nas famílias mais pobres, acaba gerando mais desigualdade ao longo do tempo. Depois disso, o Estado tem que oferecer creche de qualidade para as crianças mais pobres, não só para as famílias mais ricas, que hoje em dia têm mais acesso a creche do que as mais pobres, e aí focando nessa creche, na interação social, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí quando a criança chega na escola, ela vai ter um aprendizado melhor, que é o que já está acontecendo. No 5º ano, o aprendizado está melhorando ao longo do tempo.
E aí garantir que esse aprendizado continue melhorando no 9º ano, no ensino médio. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles dos alunos das escolas públicas nas universidades. Então, para o ensino superior, a gente melhorou muito. Falta melhorar especificamente na primeira infância e depois no ensino médio, que é onde a evasão é muito grande ainda. Uma obrigação do Estado fornecer educação. O Brasil regulamentou isso muito tardiamente, né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação no Brasil, ela foi aprovada e regulamentada de maneira muito tardia, né? Então, o Estado garantir a educação para todos foi regulamentado muito, o que trouxe muitos problemas para o Brasil, essa regulamentação tardia, né? A gente tem essa divisão dos poderes, né, federal, estadual, municipal, que acaba sendo um problema também para o desenho da educação no Brasil. Em relação a essa vulnerabilidade desses grupos, né, como é que o Estado pode atuar nesse sentido? Nós tivemos recentemente experiências no Brasil que foram exitosas, muito mais no nível superior, mas eu acho que é super importante que o Estado procure atuar também de forma a tentar, né, eliminar o preconceito dentro da escola, né? A escola reproduz muito preconceito que está fora, que está na sociedade, né? Na formação dos professores, por exemplo, né? Tem muitos estudos que apontam, né, para a discriminação dentro das salas de aula, discriminação nos livros didáticos, né? Coisas que já melhoraram muito no Brasil, né, mas que ainda precisam melhorar mais. Então, eu acho que o Estado tem que agir, né, não somente naquilo que é obrigação constitucional, né, mas também tentar melhorar a qualidade da educação. E qualidade, no meu entendimento, envolve também a não discriminação, né? A escola não pode ser um espaço de discriminação, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, porque parte do fracasso escolar das crianças, eu nem gosto da palavra fracasso, mas eu acho que parte das dificuldades das crianças nas escolas passa muito por ser o espaço escolar um espaço que não é um espaço acolhedor, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser mais discutida. A desigualdade acaba travando o avanço da produtividade e do crescimento econômico. Os jovens de famílias mais pobres, muitas vezes os negros também, eles acham que a sociedade não oferece oportunidades para ele, não abre as portas para eles. Então, a melhor estratégia para ele é não investir em aquisição de conhecimento, aquisição de capital humano. Muitas vezes acabam indo para o crime, que tem um retorno mais rápido, um retorno financeiro maior. E o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo gerações inteiras que poderiam estudar, poderiam ir até o ensino médio, poderiam entrar na faculdade, poderiam ser mais produtivas, poderiam ter novas ideias, inovações, e acabam parando pelo caminho. Então ele começa o ensino médio, jovem, pobre, e não termina. Ele fala, para que eu vou terminar? Para que eu vou estudar 17 matérias teóricas, 3 anos, se eu vou acabar me formando no ensino médio e vou trabalhar de caixa de supermercado ou alguma profissão que não requeria, por exemplo, altas habilidades. Ele fala, não, é melhor eu largar e aí eu trabalho informal. E aí esses jovens vão continuar a vida inteira dependendo do Estado. Eles trabalham um pouco, aí saem do emprego, pegam seguro-desemprego, aí ficam pobres, aí ganham Bolsa Família. E aí, então, o Estado, por não ter investido antes, acaba formando uma geração de pessoas que vai ficar eternamente dependendo e trazendo mais custos para o Estado. Então, se você investir antes, você tem um retorno maior no futuro. Você pode economizar recursos e gastar mais em saúde, em educação. Então, e esses jovens que estão se perdendo, como eu falei, eles poderiam estar contribuindo para o país. Então, é um monte de gente que deixa de contribuir com produtividade, com ideias, com inovações. Que você tem muito na escola pública, pessoas muito capazes e inteligentes, crianças, e que vão se desestimulando ao longo da vida, tendo em vista os obstáculos que elas enfrentam. Eu acho que nós vivemos neste momento um país ignorante, intolerante,
né? Acho que muito do que a gente vê no Brasil hoje é falta de educação. E não é educação no sentido escolar, né? É educação no sentido da compreensão do outro, né? Acho que a intolerância, ela é uma ignorância, né? Ela é a ausência da compreensão do outro, né? Então, acho que quanto mais educado é o indivíduo, quanto mais educado é a sociedade, mais capacidade de entender a diversidade, de entender as escolhas do outro, né? Melhor é a sociedade. E acho que o Brasil vive hoje é fruto de ignorância, né? É fruto de uma ausência de conhecimento. Nós estamos discutindo se a Terra é redonda, gente, né? Então, acho que o Brasil precisa muito de educação, né? No sentido amplo da palavra, não apenas no sentido de anos de escolaridade. Porque as políticas educacionais também elas são muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes, mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Porque muitas das pessoas, né, que passariam numa Prova Brasil, que passariam num PISA, continuam achando que a Terra pode não ser redonda, né? Então, continuam achando que uma pessoa gay tem que morrer, né? Nós temos hoje um vereador querendo internar pessoas que querem fazer aborto. Então, eu não sei realmente de que educação nós estamos falando, né? Talvez as pessoas que já têm nível superior precisam ser reeducadas no Brasil. Então, acho que a gente precisa discutir do que nós estamos chamando de educação no Brasil hoje.